Não existe nada mais precioso do que a presença de Deus. Não existe nada mais sobrenatural do que a presença de Deus. Não há nada que esse mundo, não há nada que a terra possa nos oferecer ou te oferecer que possa se equivaler ou se comparar à presença de Deus. Não existe prazer que o mundo te ofereça, não existe palavras, nada que esse mundo possa oferecer para mim e para você que possa substituir o estar na presença de Deus. Por isso que tem uma música que diz que quem já pisou no Santo do Santo, em outro lugar, não sabe viver. Isso é uma verdade, querido. Quem já experimentou a presença de Deus, ele não consegue se satisfazer mais com outra coisa. Nada substitui a presença de Deus. Se tem algo que eu e você precisa, é da presença de Deus. Se tem algo que eu e você precisamos buscar desesperadamente, mais do que qualquer outra coisa, é a presença de Deus. A presença de Deus não pode ser, para muitos, e ela não pode ser também para você, apenas uma filosofia, um jargão. Não, ela precisa ser real. Entenda, é possível a presença de Deus se tornar real na sua vida. É possível você viver 24 horas do seu dia na presença de Deus. É possível. E entenda, e é exatamente a presença de Deus na minha vida e na sua vida que vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Quando eu falo da presença de Deus, o Senhor me leva lá no texto de Gênesis capítulo 6, quando Deus chama Noé e fala para ele construir uma arca. E a arca na Bíblia, ela simboliza a presença de Deus. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Noé: construa a minha presença. Deus podia fazer aparecer uma arca do nada ali? Podia ou não podia? Podia ou não podia, irmãos? Deus tinha poder para fazer aparecer uma arca lá para Noé, sim ou não? Tinha. A questão não era a arca, a questão era o processo. O que Deus queria, na verdade, era ter um relacionamento com Noé, através daquela construção. Deus criou uma situação, para que através daquela situação, ele pudesse ter um relacionamento com Noé e a sua família. E foi uma construção muito demorada. Eu acho que nunca houve uma construção mais demorada do que essa. Levou-se mais ou menos 130 anos para construir essa arca. Mas foram 130 anos de um relacionamento. Noé estava construindo a presença de Deus. E quando aquela arca estava pronta, Deus disse: entra dentro. Porque a única forma de Noé estar a salvo era estando dentro da arca. Querido, a única forma de eu e você estarmos salvos desse mundo perdido é estando dentro da presença de Deus. Nós precisamos correr para a presença de Deus. Agora entenda, eu não quero apenas estar na presença, eu quero estar dentro de Deus. Se você entendesse o poder disso. Sabe, às vezes a religião, ela nos limita.
Às vezes a religião, ela coloca limites na nossa fé. E às vezes a religião diz para você que você jamais pode estar dentro da presença de Deus. Isso é um engano. Tudo é possível aquele que crê. É possível, querido. Eu não quero apenas estar perante a presença ou na presença. Eu quero estar dentro da presença de Deus. Entenda, quando Jesus, Ele veio morrer por nós, entenda isso, Ele não morreu apenas pela nossa salvação. Deus, Ele preza tanto o relacionamento, porque entenda, Deus nos criou para um relacionamento, amém? Amém, querido? Deus criou eu e você para ter relacionamento conosco, e Deus não suportou a ideia de não poder mais ter relacionamento com o homem por causa do pecado, porque a Bíblia diz que quando o homem pecou, ele foi separado de Deus. Muitos estão longe da presença de Deus. Eu aprendi uma coisa e eu tenho dito: Deus está em todo lugar, fala de quem Ele é, porque Ele é onipresente, amém? Mas estar em Deus fala de quem eu sou. Então o estar em Deus não é para qualquer um, é para aqueles que são filhos. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Em nome de Jesus. Esse é um outro problema, porque não é o que eu faço que me torna filho, irmãos. Não são as minhas obras, não são as minhas ações que me tornam filho, mas é o que Jesus fez na cruz do Calvário que me tornou filho de Deus. Então, quando eu acredito nisso, quando eu creio na obra redentora de Jesus, quando eu creio que Jesus, Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, o meu libertador, a palavra diz que eu me torno filho. Amém? E como filho nós temos direito, nós temos acesso à presença de Deus. Não há mais limite, não há mais barreira, não há mais empecilho, nada pode impedir eu e você de estarmos na presença de Deus. Agora, estar na presença de Deus para quê? Para termos um relacionamento. Diga relacionamento. Diga, tudo que Deus quer comigo é um relacionamento. Esse é o plano de Deus, esse é o propósito de Deus. E nós precisamos entender que o que Deus deseja de mim e de você é um relacionamento. Agora, o nosso relacionamento, ele é um pouco complexo na nossa visão e a maneira de nós relacionarmos. Você já parou para pensar que, falando aqui do nosso relacionamento com as pessoas, a gente se relaciona com aquelas pessoas que de alguma forma são interessantes para nós? Ou com a maioria das pessoas que têm algo para nos oferecer? Dificilmente as pessoas têm relacionamento com alguém que não tem nada para oferecer. Já observou isso? Essa é a nossa grande dificuldade. Nós temos facilidade de relacionar com pessoas que têm algo para nos oferecer, mas temos dificuldade para nos relacionarmos com pessoas que não têm nada para nos oferecer. Esse é o grande desafio, porque isso fala de uma coisa que nós como igreja precisamos ter. A igreja do Senhor, ela precisa amadurecer nesse sentido. Hoje a igreja é uma igreja muitas vezes de meninos na fé, pessoas que ainda não entenderam quem elas são, e nem o que elas podem, e nem o que elas têm, pessoas que não conhecem ainda o coração do Pai, pessoas que desconhecem o que Deus pensa e o que Deus quer para você. Como por exemplo a parábola do filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15. Lá fala de dois filhos, e o pastor Eric ministrou essa palavra aqui dias atrás. E tinha um que entendia tudo sobre herança,
O mais novo entendia sobre a herança, já o mais velho não entendia nada. E ali o mais novo pede lá a sua herança, antes do pai morrer, o pai divide os bens e dá a parte do filho, ele vai embora, e o filho mais velho fica com o pai. Só que quando você olha para esse filho mais velho, querido, ele era um menino, porque ele ficou chateado com o pai por causa de um cabrito. A dificuldade do filho mais velho com o pai é porque ele esperava ganhar do pai um cabrito, e ele ficou muito chateado com o pai. Ele disse: teu filho foi lá, esbanjou, gastou tudo, e o senhor matou um novilho cevado para ele. Eu te sirvo há tantos anos, nunca transgredi um mandamento seu, e o senhor nunca me deu nem sequer um cabrito para alegar com meus amigos. E o pai disse: meu filho, há tanto tempo você está comigo, tudo que eu tenho é seu. Diga: eu sou filho, tudo que Deus tem é meu. Diga outra vez, você precisa acreditar nisso: eu sou filho. Diga: eu sou filho, e tudo que Deus tem é meu. Mas aquele homem, apesar da idade, era menino, porque ele desconhecia o coração do pai, e ele não sabia o que ele tinha direito. E assim são os meninos na fé. Olha lá, Gálatas, vamos começar a olhar a Bíblia aqui. Gálatas capítulo 4. Vou te mostrar aqui a condição de um menino. Gálatas capítulo 4, versículo 1 diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo pré-determinado por pai. Ou seja, enquanto aquela pessoa, ela é um menino na fé, apesar de ter direito, ele não tem acesso. Por quê? Porque ele é menino, ele não amadureceu. Então tem coisas que nós vamos alcançar em Deus a partir do momento que nós nos amadurecermos, a partir do momento que você amadurecer na fé, a partir do momento que você tornar uma pessoa madura em Deus. Agora isso acontece quando? Quando houver um relacionamento, quando eu e você decidirmos ter um relacionamento com Deus. Agora, a base desse relacionamento, querido, é que vai fazer a diferença, é que vai dizer quem nós somos, porque o menino, ele é extremamente interesseiro. Digo, o menino, ele é extremamente interesseiro. Quem tem menino aqui sabe do que eu estou falando. Eu tenho 3 filhos, hoje já tudo adulto, casado. Mas no começo, irmãos, quando eles eram meninos, o que fazia para um, tinha que fazer para o outro. De repente, um vinha fazendo algo para um aqui, o outro já começava a dar birra, porque queria também. Menino é assim. Menino é extremamente interesseiro. Às vezes ele nem sabe se aquilo é bom, ele nem sabe se vai fazer bem para ele, mas ele quer. Ele quer porque está todo mundo recebendo, eu também quero. Isso é um menino. Mas quando a pessoa ela amadurece, é diferente. Agora, o que vai fazer isso amadurecer é o tanto de amor que tem no seu coração. Porque se nós pudéssemos medir, por exemplo, o filho gosta da mãe e do pai, não é por amor, é por interesse, é por aquilo que o pai dá, por aquilo que a mãe dá. No começo é assim, é ou não é, irmãos? No começo é assim.
O filho está ligado ao pai, o filho está ligado à mãe, por aquilo que eles dão, por aquilo que eles recebem, não por amor. E às vezes a igreja de hoje, ela está dessa maneira. Apesar das igrejas estarem cheias de pessoas, mas a grande maioria das pessoas, elas estão buscando ter um relacionamento com Deus, não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele faz. E isso é ser menino. Todas as vezes que eu e você buscamos Ele por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele nos dá, nós estamos dizendo, ainda somos meninos na fé. E é hora dessa igreja amadurecer e termos um relacionamento com Deus, não somente por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Amém, queridos? Esse é o chamado. É isso que o Senhor quer despertar no meu coração e no seu coração. Agora, isso só acontece quando eu e você decidirmos amar o Senhor acima de todas as coisas, porque a base disso tem que ser o amor. Diga, a base tem que ser o amor. Olha lá Efésios, abra lá comigo em Efésios capítulo 3, vou te mostrar isso. Verso 17 diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Diga, amor. Diga, a base do meu relacionamento com Deus tem que ser o amor. Quem ama Deus aqui? Quem pode dizer, Deus, eu te amo? Quem pode dizer, Jesus, eu te amo? Quem pode dizer, Espírito Santo, eu te amo? A base desse relacionamento não pode ser o interesse, não pode ser as coisas que Ele me dá, precisa ser o amor. Diga, amor. Agora aqui está um problema. Deus não espera de mim e de você, entenda o que eu vou dizer, não é que nós não tenhamos que dizer, mas o que é amar a Deus? Amar a Deus é dizer, Deus, eu te amo? Amar a Deus é dizer, Deus, eu te amo? Amar a Deus é vir na igreja, assistir o culto, louvar Ele? É isso que é amar a Deus? Amar a Deus é orar? Amar a Deus é ler a Bíblia? Amar a Deus é fazer jejum? Amar a Deus é abandonar os pecadão cabeludo? Querido, amar a Deus é muito mais do que isso. Amar a Deus é muito mais do que tudo isso que eu falei. Envolve isso que eu falei, mas e muito mais do que isso. E é aqui que nós precisamos entender o que é amar a Deus. Porque às vezes nós estamos vivendo debaixo de um engano. Às vezes você acha no direito de receber alguma coisa de Deus, porque você veio na igreja, porque você orou, porque você leu a Bíblia, porque você fez jejum. Mas você está longe de ser uma pessoa madura. Por quê? Porque não há amor verdadeiro no seu coração. Repito, tem coisas que nós só vamos receber quando nós de fato amadurecermos. E eu quero dizer para você que existem coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração de homem algum o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Diga, Deus tem coisas preparadas para aquelas pessoas que amam a Ele. Diga, coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou em coração humano algum.
São essas coisas que Deus tem preparado. Agora entenda, Ele preparou para mim, Ele preparou para você. Mas quando é que eu vou chegar nesse ponto de receber e viver tudo isso? Quando eu verdadeiramente estiver amando a Deus. Agora, o que é amar a Deus? Evangelho de João, capítulo 14. Eu vou te mostrar o que é amar a Deus. A definição que Jesus deu. Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. Põe na tela. Aquele que tem os meus mandamentos e esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então o que é amar a Deus? É guardar os seus mandamentos, no sentido de praticá-los. Pastor, o que é amar a Deus? É praticar os mandamentos, é colocar a palavra de Deus em prática. É você ter o cuidado durante todo o dia, você colocar a palavra de Deus em prática na sua vida. Aí sim você está amando a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quantos desejam a manifestação dele na sua vida, em nome de Jesus? Nós precisamos dar esse passo. Querido, eu quero a manifestação dele na minha vida. Eu quero a manifestação dele em áreas da minha vida. Mas para isso acontecer, eu preciso amá-lo. Pastor, amar como? Colocando os seus mandamentos em prática. Olha o versículo 23. Põe na tela. Eu estou de Datena hoje. Olha lá. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Você já pensou Deus morando em você? Não é loucura, né? É loucura pura, irmãos. Você já pensou Deus morando em você? E faremos nele morada. Tem um texto que diz lá em Romanos capítulo 8: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora tem um se ali. Todo mundo fala: se Deus é por mim, quem será contra mim? Como se Deus fosse por ele. Mas tem um se. Esse se quer dizer que pode não ser. Então quando é que Deus é por mim? E quando é que Deus habita em mim? Quando eu estou guardando a sua palavra, quando eu estou guardando os seus mandamentos, quando eu estou andando de acordo com a palavra de Deus. Amar a Deus, querido, é muito mais do que dizer eu te amo. Amar a Deus é muito mais do que orar. Amar a Deus é colocar a sua palavra em prática. É você ter o cuidado de observar a palavra de Deus, no sentido de colocar toda ela em prática na sua vida. Isso é amar a Deus. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa vocação. Olha lá 1 Coríntios 13. Primeiro Coríntios 13. Verso 9. Olha o que Paulo diz:
perdão, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Chega de ser menino, chega de pensar como menino, chega de sentir como menino, chega de falar como menino. É hora de amadurecermos na nossa fé e experimentar lugares mais altos em Deus, experimentar uma intimidade mais profunda em Deus, experimentar Deus de fato na nossa vida, irmãos. Entenda, nós servimos um Deus vivo, que se manifesta, que se relaciona. Não deixe a religião tirar essa verdade de você e apresentar para você um Deus distante, que não está nem um pouquinho preocupado com você, que não olha para a sua condição, que não se interessa para aquilo que você está vivendo. Isso é mentira da religião. Nós servimos um Deus que nos ama de tal maneira que deu seu único filho por mim e por você, para ter um relacionamento conosco, para habitar em nós, para estar conosco, para que eu e você pudéssemos estar nele, morando nele, vivendo nele. Esse é o desejo do coração do Pai. Tudo que o Pai tinha era do Filho, mas o Filho, por não conhecer o coração do Pai, ele não tinha entendimento. E de repente hoje, querido, o teu problema é por você não ter um relacionamento com o seu Pai, você não conhece o coração dele. Deixa eu explicar isso para você na prática. Eu comecei um relacionamento com meu pai na carne. Depois de mais de 50 anos, sem ter nenhum tipo de relacionamento, hoje o meu pai tem 84 anos de idade, e nós estamos nos aproximando. Mas como é difícil, irmãos, como é difícil. E como eu tenho aprendido a melhorar o meu relacionamento com Deus através do meu relacionamento com meu pai. Porque nós não tem assunto. Ele liga para mim: e aí, está tudo bom? Ele ligou hoje para mim: oi, está tudo bom por aí? Eu: tá, pai, está tudo bom. E aí, como é que o senhor está? Está tudo bem? Estou bem. E a tua saúde melhorou? Não, melhorei, está tudo bom, está tudo bom. E os meninos, está tudo bom? Está tudo bom. E ele fica de lá no tudo bom e eu fico de cá tudo bom. A gente ainda não tivemos um tempo junto, irmãos. Sabe aquele tempo de qualidade? Nós ainda não conseguimos passar um dia inteiro juntos, né? Para poder botar o assunto em dia, para ter aquele quebra-gelo, para ter aquele destravamento. Isso ainda não aconteceu. Então é aquele relacionamento, sabe? Eu não conheço o coração do meu pai. Eu não conheço o jeitão dele, né? O jeitão da madeira, né? Então é aquela coisa estranha, difícil. E às vezes assim é você com Deus. Essa distância, essa falta de relacionamento impede você de conhecer melhor o coração de Deus. E muitas vezes, por não conhecer o coração de Deus, você começa a ter dificuldade na caminhada da fé. E às vezes chega até a pensar que Deus não quer te dar determinadas coisas, mas isso é mentira. Diga: eu preciso conhecer o coração do meu Pai, do meu Deus. Amém, irmãos?
E você vai ver que o desejo dele de abençoar você, de suprir você, de guardar você, de proteger você, de fazer você se tornar um mais do que vencedor, é tudo que está no coração dele. É tudo que está no coração do Pai. Deus não tem problema em abençoar a mim e a você. O que Ele quer é um relacionamento. Mas esse relacionamento tem que ter base, o amor. Esses dias eu estava orando na igreja e Deus disse para mim: não tenha pressa. Estava orando com relação a algumas coisas aqui da igreja, da minha vida, e Deus disse para mim: não tenha pressa. Opa. E quando Deus fala, Ele fala, né, irmãos? É inconfundível quando Deus fala. E aquilo começou a ferver dentro de mim. Não tenha pressa. E eu comecei a meditar sobre isso. E a pressa é o grande problema meu e seu. Porque a pressa, ela nos faz ficar ansiosos, sim ou não? Sim ou não, irmãos? A pressa nos faz ser ansiosos. A pressa nos leva à precipitação. A pressa nos leva à correria, à fadiga, ao cansaço. A pressa, ela nos faz querer pular processos. É ou não é? Tem coisa que você tinha que fazer, mas por causa da pressa você deixa de fazer. Eu de manhã em casa eu tenho todo um ritual. Eu levanto de manhã, meu ritual de acordar. Levanto de manhã, escovo os dentes, vou no banheiro, escovo os dentes. Aí vou lá na cozinha, ponho a água para ferver. Aí vou preparando o esquema do café. E ali eu estou acordando, ali eu estou me sintonizando. Às vezes eu ponho um louvor, às vezes eu ponho uma notícia, depende muito de como é que eu estou no dia que eu levanto. E eu estou ali num processo. E aquele processo demora. Então eu ponho o relógio de despertar bem antes, porque senão não dá tempo de eu fazer todo o ritual ali, todo o processo ali. E já teve vez de eu acordar atrasado e ter que vir correndo para a oração, que eu venho orar às 7 horas da manhã. Irmãos, sabe quando aquele dia parece que não começou legal? Mas é porque eu pulei o processo. Entende o que eu estou falando? Entende? É um processo. E a nossa vida, querido, é a mesma coisa. De repente a tua vida não está como deveria por causa da pressa, e você vem pulando processos de Deus na sua vida. Está faltando coisas, ou coisas que não foram acabadas, coisas que não foram terminadas, por causa da pressa. No afã de querer ser e fazer logo o que você tem que fazer, a pressa tem consumido as pessoas. E Deus disse para mim: não tenha pressa. Uma outra coisa que Ele me disse foi: não perca a minha presença por causa da pressa. Tem muita gente perdendo a presença por causa da pressa. Sabe quando você vai e Deus fica? O povo, quando ele sai do Egito e ele fica 40 anos no deserto, eles caminhavam debaixo de uma nuvem. Eles tiveram que aprender a caminhar debaixo da nuvem. Quando a nuvem se movia, eles se moviam. Quando a nuvem parava, eles paravam. Nós temos que aprender a caminhar debaixo do mover de Deus. Amém, irmãos? Deus não tem pressa. O que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, entenda, é tão precioso, é tão poderoso, mas Ele não está com pressa. Por quê? Porque tudo que Ele quer é o processo, porque no processo tem relacionamento. Diga: no processo tem relacionamento. De repente essa situação que você está vivendo hoje é simplesmente para você ter um relacionamento com Ele. Você já parou para pensar nisso? Essa dificuldade, esse problema, essa crise, essa situação, de repente é Deus gerando uma situação na sua vida para você ter um relacionamento com Ele.
para você conhecer o coração dele, para você se tornar mais íntimo dele, para você conhecer tudo que está no coração dele. Querido, entenda, Deus quer um relacionamento com você. Diga: Deus quer um relacionamento comigo. Agora, o que vai sustentar isso é o amor. Querido, não pode faltar amor nesse relacionamento. Nós podemos fazer muita coisa sem amor. Nós podemos fazer tudo sem amor, sim ou não? Sim ou não? Olha o que a Bíblia diz: ainda que eu fale, 1 Coríntios 13, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como sino, ou como símbolo que retine. Se eu não tiver amor, eu posso falar em outras línguas, posso falar línguas dos homens, mas serei apenas um sino. Se eu não tiver amor, eu posso ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Querido, a base do nosso relacionamento é o amor. E ainda que você tenha todos os dons, pastor, é possível ter os dons e não ter amor? É. Tem muita gente aí cheio de dom, mas não ama. Tem muita gente aí cheio de fé e não ama. E nós precisamos entender que no último dia o que vai prevalecer, querido, é o amor. Porque Jesus vai chegar para essas pessoas que orou, que expulsou demônio, que curou enfermo, que ressuscitou morto, que transportou um monte pela fé. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Não é, pastor, mas não expulsou demônio, não curou enfermo? É, irmãos, quem faz isso é o nome de Jesus, não é a pessoa. Amém? É a fé. Agora, isso não quer dizer que eu amo, porque a Bíblia diz que eu posso fazer tudo isso e não ter amor. E o que vai nos ligar a Deus, entenda, é o amor. Diga: é o amor. Sabe, é impossível você relacionar com Deus e ter dificuldade para relacionar com pessoas. Diga comigo: todo mundo que tem relacionamento com Deus não tem dificuldade para se relacionar com pessoas. Existem dois tipos de relacionamento: o vertical e o horizontal. O relacionamento vertical é o nosso relacionamento com Deus, é o que vem em primeiro lugar, e a base desse relacionamento tem que ser o amor. E é impossível alguém se relacionar com Deus e não conseguir relacionar com pessoas. Escute isso: se você tem dificuldade de relacionar com alguém, isso quer dizer que você não tem amado. Isso quer dizer que você não tem um relacionamento com Deus. Se você tem dificuldade de perdoar, isso quer dizer que você não tem amado e você não tem relacionado com Deus. Está na Bíblia. Você já percebeu que nós temos facilidade de amar as pessoas que nos amam? Sim ou não? Sim ou não? Nós temos facilidade de amar as pessoas que nos faz bem? Sim ou não? Sim. Isso é muito bom, querido. É bom amar quem te ama. É bom amar quem te faz bem, mas não é esse conselho que Jesus dá. Olha lá, Mateus capítulo 6, coloca na tela para mim. Estamos terminando. Deixa eu achar o meu Mateus aqui. Mateus capítulo 6. Perdão, irmãos, é o 5, Mateus capítulo 5,
verso 43. Olha o que diz: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Oh, isso é fácil, não é? É fácil ou não é, irmãos? Amar o meu próximo é fácil, odiar meu inimigo é tira de letra. Puxa, isso é muito fácil. Mas isso é o que foi dito. Agora, olha o que Jesus disse: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. Aí ficou difícil. Ficou ou não ficou? Ficou ou não ficou, irmãos? Essa é a nossa dificuldade. Amar as pessoas que nos faz bem é fácil, mas e amar os nossos inimigos? E amar as pessoas que estão nos fazendo mal de alguma forma? Essa é a nossa grande dificuldade. E isso quer dizer o quê? Que o amor do Pai não está em nós. Isso quer dizer que não estamos tendo um relacionamento com Deus, porque quem se relaciona com Deus é cheio do amor de Deus. Quem se relaciona com Deus não tem dificuldade de perdoar, não tem dificuldade de amar, não tem dificuldade de superar as fraquezas do outro. Não tem, irmãos. Mas está aqui a nossa dificuldade. Essa é uma coisa que Deus tem tratado comigo. Eu achava que eu amava. Eu achava que não, eu amo, eu sou o cara. Mas Deus começou a mostrar que eu não sou. Deus começou a mostrar pessoas que muitas vezes eu não conseguia amar. E Deus está usando o nosso pastor, o pastor Eric. Ele está tendo uma atitude, irmãos, que eu falei, meu Deus. Deus começou a mostrar para mim que eu não amo. Deus começou a me mostrar onde eu preciso melhorar. E às vezes nós precisamos entender isso. É hora de você amar as pessoas que são seus inimigos. Agora, quando é que isso vai chegar? Quando você amadurecer. Menino só gosta de quem gosta dele. Entende? Menino só ama quem ama ele. Menino só ama quem traz algum tipo de benefício para ele. Agora, quando nós amadurecermos e o amor do Pai estiver em nós, querido, nós não teremos mais dificuldade de amar as pessoas. Esse amém podia ser bem melhor, né? Mas é difícil, eu entendo. Eu entendo. O dia que Deus me mostrou, eu engoli seco. Eu falei, meu Deus, mas isso é duro. Olha outra coisa. Deixa eu achar aqui. Uai, sumiu aqui da minha... Aqui, ó, verso 46, achei. Porque se amardes o que vos ama, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai celeste.